Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Hoje vamos falar da classificação dos seres vivos em 5 reinos. Os seres vivos são diversos, são vários, existem vários grupos deles e esses grupos, para melhor serem estudados, melhor serem entendidos, foram agrupados em várias espécies, em várias classes, em várias famílias e em vários reinos. Então, o tempo foi evoluindo em termos de agrupamento dos seres vivos e até os dias atuais sabe-se que os seres vivos são agrupados em 5 reinos. Então, é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Vamos conhecer os reinos onde os seres vivos, todos eles, são agrupados e saber quais são os critérios que foram usados e como identificar um ser vivo em cada reino. De acordo com o cientista Whittaker, a classificação dos seres vivos foi feita em 5 reinos e baseou-se em 3 critérios, sendo o primeiro critério o nível de organização celular. Então, ele separou os seres vivos procariotas dos seres vivos eucariotas, sendo que os procariotas são aqueles seres constituídos por células que não possuem núcleo, e os seres vivos eucariotas, que são os seres vivos constituídos por células que possuem o núcleo. Para além desse critério de ser procariota ou eucariota, olhou para o tipo de nutrição, onde tem seres autotróficos, ou seja, aqueles seres vivos que conseguem produzir ou sintetizar o próprio alimento, que é o caso, por exemplo, das plantas e algumas algas. Então, também temos os seres heterotróficos, que são os seres vivos incapazes de produzir o seu próprio alimento. E para se alimentar depende de outros seres vivos, ou seja, devem sacrificar outros seres vivos. Resumindo, temos esses heterotróficos fazem parte dos seres consumidores, enquanto que os autotróficos são seres produtores. Então, olhou-se para esse aspecto de um grupo ser produtor de energia e o outro consumidor. Então, este foi o segundo critério observado, de autotrofismo ou heterotrofismo. Olhou-se também para o número de células. Existem seres unicelulares quando apenas possuem um único tipo de células e seres pluricelulares quando possuem vários tipos de células. Então, para resumir, olhou-se 3 critérios. Primeiro, a organização celular, se são procariotas ou eucariotas. Depois, a fonte de alimento, se são heterotróficos ou autotróficos. E o número de células por organismo, se esse organismo só tem uma célula ou se tem várias células. Compilando esses 3 critérios, chegou-se à seguinte conclusão: que existem seres do reino Monera, que são seres procariotas, ou seja, aqueles seres que não possuem na sua célula o núcleo próprio. E esses seres procariotas são unicelulares e quanto ao tipo de nutrição pode ser autotróficos ou heterotróficos. Ao exemplo, encontramos as bactérias. Então, as bactérias fazem parte do reino Monera, porque são procariotas e também são unicelulares. As bactérias só têm no seu organismo só tem uma única célula. E eles podem, existe um grupo de bactérias que se alimenta à custa de outros seres vivos e um outro grupo de bactérias que produz o seu próprio alimento. Temos também um outro reino, que é o reino protista, que é constituído por seres eucariotas unicelulares, que se alimentam à custa de outros seres vivos ou produzem seu próprio alimento. A diferença entre o protista e o monera é que o protista é um ser eucariota, enquanto que o reino monera é um ser procariota. O resto, há semelhança em termos de ser unicelulares, ser autotróficos e heterotróficos. Aí são semelhantes, mas o protista é eucariota, possui núcleo próprio, enquanto que o monera é procariota. Então, enquanto desenvolvemos
este assunto de reinos, vamos vendo as semelhanças e as diferenças entre um grupo, um reino e o outro. Vamos agora para o reino fungi. O reino fungi é constituído por seres eucariotas, pode ser multicelular ou pluricelular, assim como unicelular. Então, tem seres multicelulares e pluricelulares. Qual é a diferença entre um protista e um fungi, entre um fungi, protista e monero? É que o reino fungi é um eucariota que só depende para ter o seu alimento, depende de outros seres vivos, ou seja, é heterotróficos, não consegue produzir seu próprio alimento, diferente do reino protista e do reino monero. Essa é a diferença que existe entre protista e fungi, é a fonte de alimento. Então, como exemplo do reino fungi, encontramos a levedura e o cogumelo. Para o caso de protista, vamos encontrar a euglena e a paramécia. Vamos para o reino plantae, que é o reino das plantas, ou o reino vegetal. Esses são seres eucariotas, porque as suas células possuem um núcleo, ok? Possuem um núcleo próprio. Neste caso, a informação genética está protegida dentro da membrana ou envoltório nuclear. Essas plantas, as plantas são multicelulares ou pluricelulares. As plantas são autotróficas, ou seja, produzem seu próprio alimento, ou sintetizam o seu próprio alimento. E temos como exemplo a mangueira, poder colocar capim, poder colocar milho, entre outras plantas. Vamos para o reino animal, mas antes de tratar o assunto do reino animal, vamos perceber as diferenças entre o reino vegetal ou o reino plantae de outros reinos já apresentados. Este reino é constituído por seres multicelulares, todos eles são multicelulares, diferente de protistas que só são unicelulares, embora sejam eucariotas. Diferente das bactérias, as plantas são eucariotas, enquanto que as bactérias são procariotas. As plantas são autotróficos apenas, enquanto que os outros podem ser autotróficos, assim como heterotróficos. Mas a grande diferença está no fato de as plantas serem multicelulares, exclusivamente autotróficas, ok? E isso vai trazer diferença entre eles e o reino protista, entre eles e o reino monero. Vamos agora para o reino animal. Também são seres eucariotas, porque o seu núcleo, a sua célula possui um núcleo verdadeiro. São multicelulares e heterotróficos, daí a diferença entre planta e animal. Ambos são, o reino plantae e o reino animal, ambos são eucariotas, multicelulares. A diferença está na fonte de alimento, onde os animais devem depender de outros organismos que são consumidores para poder ter fonte de energia, enquanto que as plantas sintetizam o seu próprio alimento. Então temos como exemplo de reino animal o camarão, incluindo o homem. Daí a gente, a partir deste momento, sabemos que fazemos parte do reino animal, porque nós somos seres eucariotas, multicelulares e heterotróficos. Se alguém tentar ficar um tempo sem se alimentar, tenho certeza que nem vai chegar 2 meses sem perder a vida, porque ele não é capaz, nenhum ser humano é capaz de produzir de sintetizar seu próprio alimento no organismo, mas sim depende de sacrificar outros seres vivos para conseguir ganhar a energia. Muito obrigado, estou muito agradecido pela vossa participação nesta aula. Não se esqueça de partilhar esta aula com mais pessoas que possam precisar desta informação e também colocar seu like, se inscrever no canal para que possam alavancar cada vez mais este canal e que chegue a mais gente. Muito obrigado, até a próxima aula.